É sempre um privilégio e ao mesmo tempo um desafio, Mário. A cada domingo, 2 vezes, acolher as pessoas. É um privilégio porque é sempre bom recepcionar, é sempre bom dar as boas-vindas, é sempre bom dizer da nossa alegria. Mas se torna um desafio para que a gente não seja repetitivo, todo domingo começando da mesma forma, com as mesmas palavras, né? As pessoas já sabem até o que nós vamos dizer. Então, para mudar um pouquinho a forma de acolhimento, a forma de recepção, eu quero, mencionando alguns nomes, acolher a todos nesta manhã. Dizer da alegria de ter Fernando Della Costa conosco, de ter Salete conosco, de ter o Zacarias conosco, ter Dona Aurenice, ter aqui o Felipe, a Eloá pela primeira vez. Então, ao mencionar esses nomes, o faço de forma representativa, acolhendo a todos e dando a você a oportunidade de abraçar a pessoa que está ao seu lado, de recepcioná-la, de dizer como é bom tê-la aqui nesta manhã de domingo. O domingo é um dia de celebração para nós cristãos, porque a nossa reunião é um testemunho ao mundo a respeito da nossa fé em Cristo Jesus, aquele que se encarnou, viveu de forma obediente, padeceu na cruz do Calvário, ressuscitou no 3º dia, encontra-se à destra de Deus e voltará. E nós estamos aqui porque nós temos esta convicção de que efetivamente Ele reina. E porque Ele reina e é digno de todo louvor e de toda adoração, eu convido a igreja a colocar-se de pé. Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20 faz parte da leitura de hoje. Nós estamos com o plano de leitura bíblica anual e a cada domingo lemos uma porção daquele dia. E falando sobre o reinado de Deus e o seu governo, Ele governa o seu povo por intermédio da sua palavra. E hoje faremos a leitura da lei moral. Êxodo 20, versos de 1 a 17. Faremos de forma alternada. Eu, os versos ímpares, os meus irmãos, os versos pares. Então falou Deus todas estas palavras. Não terás outros deuses diante de mim. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não matarás, não furtarás, nem cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Aquele que é soberano para estabelecer a sua lei moral
é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Por isso, cantemos ao Senhor nesse instante. Fonte és tu de toda a bênção. Fonte és tu de toda a bênção. Vem o canto me inspirar. A misericórdia tua quero em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos gemidos lá dos céus. Ao teu serve ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Meu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, como aprende o bom amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prende o bom amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és
és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. A igreja pode assentar-se. Na manhã de hoje teremos como pregador o nosso irmão e seminarista Rômulo. Rômulo já concluiu o seu primeiro ano no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemos Heller, em Belo Horizonte. Pela graça de Deus, caminha para o seu segundo ano e na manhã de hoje, como parte das suas atividades, dos seus encargos como seminarista, ele será da parte de Deus o pregador ao nosso coração. Vamos orar e pedir a Deus a sua misericórdia sobre nós. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora que a Tua palavra será lida e exposta, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Dá, ó Deus, ao Teu Filho, nosso irmão seminarista Rômulo, toda a tranquilidade, dá a ele graça para a leitura e a exposição da Tua palavra. E a nós, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, de sorte que nosso coração seja subjugado pelo Teu Espírito e se torne dócil e receptivo à Tua palavra nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Convido os amados a abrir a Escritura no livro de Hebreus, capítulo 1. A carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo 1. E estarei lendo os versos do 1 ao 4. Hebreus, capítulo 1, dos versos 1 ao 4. E assim diz a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E nesta manhã estaremos meditando sobre a superioridade e suficiência de Jesus. A superioridade e suficiência de Jesus. Durante as escavações realizadas em Pompeia, uma cidade de Campânia, no sul da Itália, um dos trabalhadores, escavando, se deparou com uma fonte d'água que estava encoberta por séculos pelas lavas de vulcões. E assim que ele se deparou com aquele olho d'água, começou-se a jorrar água novamente naquela fonte que por tantos anos esteve tampada, esteve coberta por tantas coisas, por lava endurecida. E aquela água jorrava tão límpida e fresca como antes. Assim é a igreja quando se vislumbra ao se redescobrir as glórias do seu Salvador, do seu cabeça Jesus Cristo. Ele pode estar oculto pelas invenções humanas, pelos pecados do povo, esquecido por suas vontades, mas ao se redescobrir, ao analisar as glórias do nosso Salvador, ele é uma fonte inesgotável de consolo, de bênção, de ânimo para a igreja. E aqui nós vemos o autor aos Hebreus, irmãos convertidos do judaísmo, passando por um momento de luta. A carta foi escrita em mais ou menos 65, 68 depois de Cristo, e é sabido que no ano 64 depois de Cristo, Nero pôs fogo em Roma, e a culpa caiu sobre os cristãos. E aqueles irmãos então estavam sendo presos, estavam sendo mortos, estavam desanimados, deixando de congregar, seus bens estavam sendo confiscados. E muitos deles, por causa desse custo que era servir a Cristo, estavam retornando àquela tradição judaica do tempo anterior, de qual eles vieram primeiramente. Então, muito diferente do que muitos por aí têm feito, ao invés dele adequar a mensagem, ao invés dele criar subterfúgios para poder atrair as pessoas, o autor a Hebreus inicia a sua carta falando das glórias do Salvador, a fim de encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé cristã, seguindo a Jesus, mostrando que Jesus é superior à lei, é superior aos profetas, é superior a todo ritual antigo, é superior a tudo. E assim vale a pena seguir Jesus e permanecer fiel a Jesus, ter ânimo em Jesus. Há nesta igreja alguém desanimado com a fé cristã, com esta igreja? Portanto, eu faço a seguinte proposição: Jesus deve ser a única atração e a melhor motivação para a igreja. E ao fazer isso, o meu desejo é que saiamos daqui mais deleitosos em Jesus. E apresento então duas razões aqui em Hebreus. A primeira é pelo que Jesus é, e a segunda é pelo que Jesus faz. Quem é Jesus? Essa pergunta foi feita ao colégio apostólico, foi feita nos séculos, nos concílios ecumênicos, tem sido feita pelo mundo. Quem é Jesus? Ideias equivocadas têm tido sobre quem é Jesus. Alguns dizem que ele foi um grande filósofo, foi um grande sociólogo, foi um grande mestre da moral, mas quem a Bíblia apresenta ser Jesus? E por que ele é superior e suficiente a todas as coisas? E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus é a revelação final
de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, em diversos momentos e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, um tempo agora escatológico, sabendo que os últimos dias se iniciaram com a ascensão de Cristo e terminará na sua segunda vinda. Ele é a revelação final de Deus. Deus falou por seu Filho. Deus não foi descoberto, inventado ou alcançado pelos esforços dos homens. Deus se revelou. Se revelou de forma progressiva. Se revelou de forma verbal, proposicional. Se revelou de forma geral por meio da sua criação. Mas se revela de forma especial no Antigo Testamento por meio dos sonhos, revelações, mas de forma especial à sua igreja, pela sua palavra. Pela sua palavra. E de forma especial, sobremaneira, ele tomou forma humana. Ele se revelou. E se Deus falou, ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Como diz o Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em tempos de dificuldades, quem temos ouvido? A quem temos dado ouvido? Ao mundo? Às pressões ideológicas? Ao politicamente correto? Devemos dar ouvido a Deus, a sua palavra. Mas Jesus não somente é a revelação final de Deus, mas Ele é o herdeiro de todas as coisas. A palavra herdeiro significa recipiente da herança do seu Pai. Desta forma, Ele tem toda a autoridade, e com Ele, aqueles que se entregam a Ele, se tornam co-herdeiros, são adotados em sua família, são filhos de Deus também, conforme João 1, versículos 12 a 14. Mas Jesus também é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, a tal ponto que ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Como diz reverendo Hernandes aqui neste púlpito, ele é a exegese de Deus. Quem o vê, vê a face de Deus. Portanto, ele é da mesma substância do Pai. Ele é Deus encarnado. Ele é 100% Deus e 100% homem. Em nenhum momento as duas naturezas se confundiram, se misturaram. Mas também em nenhum momento ele deixou, ao se encarnar, de ser homem e ao mesmo tempo de ser Deus. Ele tem os mesmos atributos do Pai. Ele é gerado eternamente do Pai. Ele é Deus. Portanto, Ele tem toda a autoridade. E devemos temer a Ele. Devemos, como diz Hebreus, nos aproximarmos diante dEle com temor e tremor. Como temos reagido diante de Jesus? E o autor aos Hebreus continua dizendo que não só ele se revelou em seu estágio de humilhação, mas ele foi exaltado sobremaneira, que ele é o Rei dos Reis, pois ele assentou-se à direita da majestade, e agora ele governa soberanamente o seu povo e a sua criação. E ele nos chama para confiadamente nos aproximarmos ao seu trono de graça. Em tempos de dificuldades, amados irmãos, de desânimo, de desmotivação, olhemos para Cristo e nos aproximemos do seu trono de graça, e Ele é uma fonte inesgotável de vida, e vida em abundância. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e nos prometeu cuidar de nós,
para não andarmos preocupados e ansiosos de coisa alguma, pois Ele domina sobre todas as coisas. E o versículo 4 revela que Ele é superior aos anjos. E a pergunta que se faz ao se deparar com esta introdução a esse epílogo da carta: por que superior aos anjos? Por que ele usa a figura de anjos primeiro, o autor? E o fato é que no judaísmo, os anjos são tidos como da mais alta importância, porque é revelado nas suas tradições, e também a Escritura no Monte Sinai, lá em Êxodo, vai dizer que Moisés, ao receber a lei, as tábuas da lei, muito embora tenha sido escrita por Deus, e ali Deus se adapta a ser entendido, como diz João Calvino, ele balbucia palavras, como um pai balbucia palavras para crianças, dizendo que o dedo dele escreveu as tábuas da lei. E nós sabemos que Deus não tem dedo. Portanto, é uma imagem para nós entendermos melhor como Deus entregou a lei. E é dito que neste momento milhares de anjos trazem as tábuas da lei. E o autor está aqui dizendo que, muito embora para o judaísmo os anjos sejam importantes, Jesus é superior a eles. Portanto, não devemos idolatrá-los. E nesses versos então, de 1 a 4, nós podemos ver que Jesus é rei, é sacerdote e é profeta. Portanto, devemos retirar da nossa vida particular e da vida comunitária da igreja, do culto, da nossa vida diária, tudo aquilo que tenta usurpar o lugar de Jesus, a centralidade de Jesus. Pastor Jailton, reverendo Jailton, gosta de falar isso quando se trata da idolatria. A reforma protestante tirou os ídolos das paredes, dos quadros, dos cadernos. Mas nós continuamos com os nossos ídolos no coração. E nós devemos retirá-los e colocar Jesus como o superior da nossa vida, como o nosso Salvador e o nosso Senhor. E a segunda razão para Jesus ser a única atração e a melhor motivação da igreja, sendo superior e suficiente, é pelo que Ele faz. Sendo Deus, Ele realiza as obras de Deus. Deus se importou com a humanidade. Ele quis revelar-se. E Ele revela por meio do Seu Filho. Ele, Jesus, é o Criador. Ele cria também. Vejam comigo o verso 2, o final dele. Pelo qual também fez o universo. Jesus criou todas as coisas, é o agente da criação também. Junto com o Espírito Santo, a Trindade Santíssima criou tudo. Tudo pertence a Ele, tudo está debaixo do domínio dEle. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Mas não só cria, Ele não só dá o start no relógio, mas Ele mantém por sua providência, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Jesus é o sustentador de todas as coisas, quer dos crentes, quer dos incrédulos. Por isso, muito cuidado se você está aqui e ainda não é rendido ao Senhor Jesus, porque um estalar de dedos da vontade dEle, a sua vida aqui nessa terra pode se acabar. E aonde passará a sua alma e o seu corpo na ressurreição, na eternidade? Muito cuidado, porque Ele mesmo diz
que a quem recebe o Filho tem a vida eterna, mas aquele que se permanece rebelde contra o Filho e rejeita o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou somos salvos e amados por Deus, ou estamos perdidos e somos odiados por Deus. E aqueles que estão debaixo da ira de Deus, se morrerem nessa situação, experimentarão a mais terrível coisa, que é o inferno eterno, a segunda morte. Mas Jesus, sendo revelação de Deus, Ele mostra o caminho para Deus. E Ele fala que Ele é o bom pastor e que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E Ele diz mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, aqui todo relativismo, todo pluralismo se acabam. Só existe um e único caminho e Salvador e Deus: Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Portanto, Ele é digno para purificar pecados. Como eu disse, Ele também é sacerdote, e Ele oferece o sacrifício a Deus. Por muito tempo, a igreja medieval acreditava que existia uma paga. Pagava-se a salvação, comprada. Mas eles equivocadamente acreditavam que quando Jesus morreu na cruz para pagar pecados e para salvar o seu povo, pagava-se ao diabo. E isto é uma heresia, porque nós não ofendemos o diabo, nós ofendemos a Deus. Portanto, nós somos devedores de Deus. E o que chama a atenção é que não havia nada em nós que pudesse atrair a graça de Deus, e por isso que é graça, por isso que a eleição é incondicional. Não há nada na criatura, depois da queda, até mesmo antes da queda, que poderia atrair a bondade de Deus. Deus não tinha necessidade de criar o homem e de sustentar o homem. Tudo é graça, e por um único ato, Deus realiza a sua obra da redenção. Portanto, o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios da lei. O sacrifício de Jesus é eficaz, a tal ponto de que o número total dos eleitos foi na cruz, o número total do tanto que Jesus pagou. Ele efetivou a salvação do seu povo, Ele morreu pela igreja. Nele obtivemos o perdão, o favor imerecido, a graça salvadora. Todo aquele que se achega a Jesus é convencido pelo Espírito Santo, tem as disposições íntimas transformadas e é atraído pela voz do bom pastor, não será lançado fora, não será condenado. Tem paz com Deus e recebe a paz de Deus. Portanto, irmãos, trago algumas aplicações às nossas vidas. A primeira coisa é: uma vez que Jesus é superior, devemos rejeitar toda forma de superstição judaizante ou evangélica. Está virando moda colocar a arca da aliança, se vestir de sacerdote, tornando-se judaizante, sendo que nós já temos a revelação final de Deus, sendo que nós já temos o que é superior a tudo, superior à antiga dispensação, à antiga aliança. Portanto, se desligue de toda forma de superstição evangélica e se agarre somente em Jesus. Ele é suficiente. 2. Devemos buscar somente em Jesus a motivação para continuarmos servindo a Deus e a realizarmos o seu serviço. Não é a música da igreja que vai te empolgar,
Não são as programações da igreja que irão te empolgar. Não é uma atualização teológica que irá te empolgar. Se você não se empolgar com Jesus, o conselho pode se esforçar muito para te alegrar, mas não conseguirá, porque só em Jesus nós temos plena satisfação. E Ele nos leva aos braços do Pai e nos envolve nas mãos do Pai. Terceiro, o Espírito Santo, que é chamado de Espírito de Cristo, providenciou que essa revelação de Deus, que é final, fosse escrita. E daí nós temos a Bíblia. A Bíblia é inspirada, inerrante, infalível, mas é suficiente. Deus só fala por meio dela. E a ideia de que o fato de que Jesus é a revelação final de Deus não está contrário às Escrituras. Pelo contrário, torna a autoridade da nossa vida. Portanto, como diz os 5 solas, solos Christus e sola Scriptura. E daí vem o sola fide, a sola gratia e soli deo gloria. Louvado seja Deus por isso, amados irmãos. Mas, se Deus é conhecido somente pela Bíblia, que indica a Jesus, não existe outro meio de tornar Deus conhecido a não ser pela pregação do Evangelho. Portanto, todos aqui são sacerdotes de Deus, e aonde nós formos, devemos falar deste amor revelado, dessa revelação final de Deus. Devemos ter empolgação com missão também. Devemos não só terceirizar, pagar um missionário para ir lá longe, mas fazer a nossa obra aqui, seja na padaria, seja na porta da igreja, seja no ônibus, seja no seu trabalho, no seu comércio, na sua empresa, no seu consultório, na sua faculdade. Abre a boca e fale de Jesus, fale do seu Salvador, para outras vidas também serem alcançadas e vir fazer parte da maior família do mundo, que é a igreja. E por último, se você está aqui e ainda não conhece esse Jesus que eu estou falando, esse Jesus que é o Filho de Deus e que Deus se revelou por meio dele de forma especial, você deve se arrepender dos seus pecados e depositar sua fé nele, em Jesus. Do contrário, a você restará morte eterna, o inferno. Portanto, muito cuidado. O que você tem feito da sua vida? Que Deus nos abençoe e que nós saiamos daqui mais deleitosos com o nosso glorioso Salvador. Amém. Como forma de cultuar a Deus, nós apresentaremos as nossas ofertas e faremos a devolução dos nossos dízimos. E o faremos durante o cântico que será entoado. Eu convido o nosso irmão e diácono Gesediel para, após o cântico, ter a oração de ação de graças, agradecendo a Deus pela vida dos dizimistas e ofertantes. Durante o cântico, você que veio devidamente preparado, saia do seu lugar, traga o seu dízimo, traga a sua oferta.
transformou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse dia, que o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, para podermos louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos derramadas, Senhor, sobre nós. Agradecemos pela bênção do trabalho, do sustento, que o Senhor tem nos garantido todos os dias para as nossas famílias, Senhor. Vamos te pedir, Senhor, uma bênção especial para aquelas pessoas que estão necessitadas de trabalho, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, que as portas possam estar sendo abertas para elas, Senhor, para que o sustento diário, Senhor, possa estar sendo conseguido por essas pessoas. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá de trazer aqui, nesta casa, Senhor, dízimos e ofertas ao Teu santo nome. Pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos utilizar da forma devida, Senhor, os recursos que são aqui ofertados e devolvidos. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Certamente que é motivo de gratidão da parte da família, motivo de gratidão da parte da igreja, ter a Eloá aqui, primeiro momento que ela vem na igreja e certamente o primeiro de muitos para a glória de Deus. Nós vamos orar pelo Felipe, pela Tati, pela Eloá e também, meus amados irmãos, interceder, pedir a Deus a sua misericórdia sobre aqueles que estão sofrendo em decorrência das fortes chuvas, não só no nosso estado, também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Nós precisamos pedir a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Alguém pode perguntar, mas nós só vamos orar? Alguns irmãos já estão se disponibilizando em oferecer as suas contribuições, as suas ofertas. A conta do presbitério de Cachoeiro foi disponibilizada, porque o presbitério de Cachoeiro está organizando a ajuda aos necessitados, aos atingidos, mas há também um trabalho que o reverendo Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Andorinhas, que pastoreou durante 11 anos na cidade de Conha, está desenvolvendo um levantamento a respeito dos nossos irmãos presbiterianos que foram atingidos. Então o levantamento vai chegar, nós vamos encaminhar a junta diaconal da nossa igreja e haverá um momento muito específico para que possamos contribuir, ofertar, ajudar aos nossos irmãos que sofreram perdas materiais e carecem da nossa ajuda, do nosso auxílio e da nossa solidariedade. Vamos orar, continuar orando, mas também há necessidade de colocar a mão no bolso e trazer uma contribuição, trazer uma oferta, trazer uma ajuda, expressar a nossa solidariedade. Oremos ao Senhor nesse instante.
Bendito Deus, graças te damos pela chegada da Eloá, com saúde. Graças te damos, ó Deus, porque ela tem crescido, ela tem se desenvolvido. Graças nós te damos, ó Deus, por tantas alegrias que tem trazido aos seus pais, aos familiares e à igreja. Por tudo, ó Deus, nós te damos graças. E pedimos a tua bênção sobre a vida do Felipe e da Tati, no que diz respeito, ó Deus, à concessão de todas as condições para a educação, para a instrução, para a criação da Eloá nos teus santos e retos caminhos. Dá aos teus filhos, ó Deus, a sabedoria, o discernimento, a prudência. Dá aos teus filhos, ó Deus, a humildade de buscar sempre em ti o conselho, a direção para a instrução. Dar aos teus filhos, ó Deus, a graça de que sejam sempre exemplos da piedade, exemplos, ó Deus, de discípulos, exemplos, ó Deus, de servos, para que ela possa aprender em casa, Senhor, a respeito de como devemos viver para a glória do teu nome. Sendo aqui na igreja, ó Deus, também instruída, também edificada, também consolada e desafiada. Que a primeira igreja seja sempre motivo de gratidão nos lábios dos seus pais e nos lábios da própria Eloá, por tudo aquilo que o Senhor, por bondade e graça, haverá de fazer na vida dela e continuará fazendo na vida dos seus pais. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para as regiões atingidas pelas fortes chuvas. Deus, tenha misericórdia nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo. Senhor, tenha compaixão de cada família. Senhor, vai ao encontro, consolando, confortando, trazendo ao coração esperança. Faz com que, ó Deus, os olhos das pessoas estejam voltados para ti e seja o Senhor a segurança final de cada uma delas. Dá, ó Deus, aos gestores, aos líderes, sabedoria, proatividade, entendimento para políticas que venham minimizar, ó Deus, os impactos das chuvas. E dar à tua igreja a solidariedade de orar, de clamar, de suplicar e também de cooperar e de se associar neste momento de dor, neste momento, ó Deus, de aflição, neste momento, ó Deus, de apreensão. Pedimos a tua bênção sobre nós, Pai, na continuidade deste dia e em particular no curso de verão. Dá graça ao teu servo, nosso irmão presbítero Ulisses, para expor a tua palavra. E ao teu servo, nosso irmão presbítero Luciano, ali em Água Viva, dando continuidade a este projeto tão abençoador. Dá ao teu filho todas as condições na exposição da verdade. Rogamos, ó Deus, a tua bênção e o fazemos em nome de Jesus, o teu filho. Amém. Convido a igreja a colocar-se de pé. Após a bênção, nós cantaremos o tríplice amém. E agora, amados do Senhor, que a graça bendita do nosso Salvador, aquele que é a imagem do Deus invisível, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém. A igreja